Olá, amigos, tudo bem? Eh, Esses dias eu estava conversando com um aluno e eu estava sem ideia, pensando vídeo sobre que tema eu poderia fazer. Aí ele me deu sugestão. Ele disse assim: por que o senhor não fala dessas coisas que a gente conversa aqui na aula? E realmente, sabe que ele tem razão? Tem muitas coisas, às vezes, que a gente fala no dia a dia, às vezes conversando com o aluno e tal, que talvez seja interessante para outras pessoas também. Então, inclusive, eu peguei e fiz até um pequeno roteirinho aqui para me guiar, tá? Eu não tenho... Se eu pular alguma coisa, talvez eu volte depois, tá? Então, assim, a nossa aula vai ser bem conversada mesmo, não tem nada muito ensaiado aqui, tá? Apenas esse roteirinho que eu pretendo seguir, tá? Então, eh, antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês aqui ó, alguns dos meus brinquedinhos. Eu trabalho com muitos materiais diferentes de pintura. Eu trabalho com guache, trabalho com aquarela, trabalho com tinta acrílica, trabalho com a tinta óleo, que talvez é o que eu mais gosto, é a tinta mais poderosa de todas. E também trabalho com arte digital. Eu não sei se as pessoas sabem, mas a minha formação de nível superior, nível de faculdade, eu sou engenheiro eletrônico. Larguei essa profissão já. Deixa eu ver, 91, agora faz um bocado de tempo, faz uns 64, não, 34, 35 anos. Tá. Mas então deixa eu mostrar para vocês algumas coisinhas que eu tenho aqui. Não se assustem se a câmera tremer, é que ela está em cima de uma mesa de desenho, e às vezes essa mesa não é tão firme, qualquer batida pode sacudir a câmera. Mas também isso não vai prejudicar a nossa conversa. Primeira coisa, vamos falar em brinquedinho mesmo. Olha isso, tá? Isso aqui. É um brinquedinho de criança, mas já usei de modelo em várias pinturas. Aqui está o meu cachimbo do Gandalf. Não estou incentivando ninguém a fumar, tá? É que eu teve uma fase na vida que eu resolvi brincar com os cachimbos. Eu vou inclinar um pouco a câmera para você ver o que eu tenho lá em cima. Ó, lá estão meus bonequinhos e o meu boneco do Guardião Sigma, meu personagem, que foi, essa escultura foi feita pelo amigo Franjo Castro, então um escultor, um excelente escultor. Vou deixar até o contato dele aqui, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho dele, depois vocês podem visitar. Mas olhem meus materiais. Aqui eu tenho tinta óleo, tinta acrílica, aquarelas de vários tipos, mais tinta óleo, mais acrílica, pincéis. Aqui é só uma pequena parte de pincéis que eu tenho. Aqui eu tenho mais penas, pincéis. Ó, minhas tintas aquarelas líquidas da Aqualine da Corfix. Não estou ganhando nada da Corfix. Bem que eles podiam mandar umas amostrinhas grátis, pelo menos. Aqui está, eu uso também as Aqualine, gosto muito, porque elas são muito transparentes, são bem líquidas, são muito boas, tá? Mas lá em cima não dá para ver. Eu tenho lá têmperas também de várias marcas diferentes, ok? Bom, aqui você pode ver uma tela a óleo. O meu, digamos assim, o que eu mais gosto de fazer mesmo são temas ligados à fantasia e às histórias em quadrinhos. Mas às vezes também faço uma paisagem, alguma coisa para testar alguma técnica, para, para praticar. Cada pessoa tem essa forma de ver. Para mim, o mais difícil de pintar é uma paisagem. Mas talvez as pessoas achem mais fácil. Ok? Bom, vamos agora então começar a falar das nossas tintas, tá? Basicamente, toda a tinta é igual. Você, mas como? A aquarela é igual a tinta óleo? Na verdade, é o seguinte, é que o que muda de uma tinta para outra? Toda tinta tem como base o pigmento. Pigmento é aquela substância que dá cor, tá? É um pozinho lá, cada um com a sua cor e tal, cada um com o seu preço, tem alguns que são mais caros, tá?
Mas o que acontece? O que, que muda de uma tinta preta, da aquarela para têmpera, da acrílica, etc. O que muda é o aglutinante, é a substância que você mistura naquele pigmento, naquele pó, para fixar, tá? Então, por exemplo, na tinta acrílica existe é o mesmo pigmento, mas existe um produto químico lá que é usado para. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso aí você pode procurar até no Google se quiser, tá? É um elemento químico lá que é usado como aglutinante. Já na tinta óleo é usado o quê? Basicamente o óleo de linhaça. Existem outros produtos que o pessoal às vezes usa em vez do óleo de linhaça, mas basicamente é o óleo de linhaça, tá? Na têmpera e na aquarela, que a gente sabe, né, que é a base d'água, também são misturados vários produtos diferentes. Ao longo dos séculos foi mudando, se usava no início ovo, a clara, alguns a clara e a gema, algum produto para impedir que isso tudo mofasse e virasse bolor. Mais tarde começou a se usar a goma arábica, que era uma cola, uma resina, se não me engano, da cássia negra, que era tirada. Hoje tem outros produtos químicos que se usam. Alguns, digamos assim, alguns fabricantes vão mantendo os seus produtos de uma forma mais tradicional, outros vão associando novos produtos químicos que vão surgindo, certo? Mas então, o básico, na verdade, para a gente até não interessa tanto como é que é feito a tinta, isso não é muito importante. O mais importante para nós é saber como usá-la e as suas propriedades, né? Por exemplo, a tinta acrílica, todo mundo sabe que é uma tinta que seca muito rápido, mas depois de seca você pode pintar por cima sem problema nenhum. Existe inclusive alguns médiums que se usa. Médium é um. O que é médium para as pessoas que não sabem? Médium é um produto que se mistura em determinada tinta para ela ficar mais diluída, tá? Em algumas situações a gente precisa da tinta mais diluída, seja a tinta óleo, tinta acrílica, seja a têmpera, seja a aquarela, tá? Na aquarela a têmpera é barbada, é só botar um pouquinho d'água ali e não tem problema. Já na acrílica, por exemplo, existe alguns médios, ela já vem pronta, a tinta já vem prontinha da bisnaga, é só você pegar e pintar. Se você quiser diluir, você pode diluir com água também a acrílica. Mas como eu disse, é uma tinta que seca muito rápido. Alguns artistas às vezes não gostam, por isso que ela seca muito rápido. Então o que eles fazem? Existe um médium, um produto que você pode misturar, que é um médio que retarda a secagem da tinta, retarda um pouquinho a secagem. Além de outras técnicas que você pode usar, como esborrifar um pouco de água na sua tela antes de pintar, ou manter a sua tinta em cima de uma paleta umedecida. Então tem várias. Então, esse vídeo aqui, como eu disse, eu não estou aqui para ensinar determinada técnica, é para dar um apanhado geral, uma visão geral das tintas. O que tem de interessante, por exemplo, eu gosto muito da tinta óleo, porque a tinta óleo tem uma gama enorme de formas de pintar. Essas outras tintas que a gente falou, aquarela, guache, acrílica, própria acrílica, é duas ou três formas de pintar. Não tem muita variação. Já a tinta óleo é uma tinta poderosíssima. Ela você pode trabalhar com velaturas, que são camadas, você pode fazer imprimaturas ou imprimaduras, que é o que o pessoal aqui costuma chamar de queimar tela. Aqui no Brasil, não tem nada a ver, mas o pessoal chama. Tem técnicas de esfregaço, puxa, olha, são técnicas assim que não acabam mais. Tem várias formas. Você pode pintar vete on vete, que se chama molhado sobre molhado, ou então você espera secar uma parte para pintar depois. Uma das características da tinta óleo é que, ao contrário destas outras, tanto aquarela, têmpera e acrílico secam mais rápido. E você, se não for o caso, se não estiver demorando para secar, você pode tocar um ventilador em cima, um aquecedor, que ele seca, acelera a secagem. Já na tinta óleo isso é muito complicado. Você pode pegar uma tinta óleo e tocar um ventilador, um secador em cima, que não vai mudar muita coisa, sabe? Não tem muita diferença. Então, para isso existe também na tinta óleo alguns médiums secantes que o pessoal diz. Mas a maioria desses médiums secantes é porcaria, na verdade, tá? Se eu fosse recomendar um apenas, é você usar um médium alquídeo. Você pode pesquisar melhor o que é isso também. É um médium, acho que é de origem também, origem vegetal, se não me engano, acho que é alguma resina de almário, alguma coisa assim. Mas realmente é basicamente o produto que você
usa ali, tá? Se você quer uma secagem mais rápida. Mas mesmo assim, ela não é tão mais rápida assim. O processo da secagem da tinta a óleo depende muito da forma como você pinta. Existem várias maneiras de pintar com a tinta a óleo. Não é um tema do nosso vídeo aqui, a gente está pensando uma conversa aqui meio informal e tal, mas também se um dia eu fosse fazer uma aula de tinta a óleo, também demoraria um tempão enorme, porque são muitas coisas. Até assim, ó, eu não posso recomendar para vocês porque não tem mais. Talvez uma próxima edição. Aqui nesse meu livro, Curso Completo de Desenho Artístico, além de toda a base do desenho, eu falo muito essas técnicas, tá? Falo de tudo, inclusive de histórias em quadrinhos de arte digital tem aqui também. Eu tô trabalhando no meu canal, reativei esse canal do YouTube justamente por isso, para conseguir mais apoiadores para se um dia eu resolver fazer uma terceira edição, que provavelmente se isso acontecer eu vou usar o Catarse, então para poder chegar a pessoas assim, um número suficiente interessadas para que eu possa publicar uma nova edição desse livro. E é uma pena, isso é um trabalho de juntando tudo que eu trabalhei nesse livro, dá praticamente 6 anos trabalhando na publicação. Ninguém no mundo fez uma coisa assim e não tem no mundo um livro tão completo. Eu digo tão completo, não tem nenhum livro que aborde tantos temas, ok? Mas isso aí é coisa para o futuro. Então a tinta óleo é isso. Não, as pessoas muito falam, a tinta óleo é difícil. Não é difícil. É tudo, qualquer coisa que você vai fazer, tem a forma correta de fazer e a forma errada. Então, assim, ó, antes de fazer qualquer coisa, você tem que buscar informação, ok? Bom, vamos seguindo aqui o nosso conversa aqui, ó. Por exemplo, tipos, né? Eu botei aqui tipos de tinta. Qual tinta? Qual é o tinta de usar? Isso é muito relativo, depende do trabalho que vai fazer, depende o material que você mais gosta. Às vezes cada artista tem afinidade com o material. Tem um conhecido, por exemplo, que ele praticamente não toca a mão em tinta a óleo. E o negócio dele é aquarela e acrílica. Ótimo, o importante é a pessoa gostar do que está fazendo e conseguir bons resultados. Eu gosto muito, por exemplo, da tinta a óleo, é o meu carro-chefe, digamos assim, mas também gosto de aquarelas, de têmperas. Acrílica eu pinto pouco, quase tem poucos trabalhos com tinta acrílica, ok? Bom, vamos falar agora sobre colorização, que também tem a ver com a pintura. Estou mais ou menos tentando seguir meu roteirinho aqui. Colorização. Como vocês sabem, colorização existe a manual, tá? E existe a digital. Depois do surgimento do Photoshop, eu realmente não sei em que década foi, eu comecei a trabalhar com Photoshop por volta de 95, 96, mais ou menos, acredito. Mas antes eu acho que não existia essa colorização mecânica. Então, como é que é a colorização mecânica, melhor dito, essa digital, né? O pessoal normalmente usa o Photoshop. Existem outros softwares que podem ser usados, mas eu acho que o mais largamente difundido nesse caso para colorização é o Photoshop. Então, além do Photoshop, nós podemos fazer também o trabalho manualmente. Muitos artistas coloriam seus trabalhos manualmente há algumas décadas atrás e alguns continuam fazendo hoje. Não sei se eu estou certo ou estou errado, mas pela minha experiência, eu percebo que o que vem dos Estados Unidos geralmente é com colorização digital. Isso atualmente, porque antigamente, que eu digo a década de 60, 70, eles usavam outros materiais. Não sei se você já ouviu falar, que são as Letratone, lá da letra 7, onde você tinha películas adesivas com várias cores. Então você pegava o colorista lá, pegava o original, colocava aquela folha em cima, recortava a folha na cor onde ele queria e aquela cor aderia. Por exemplo, você queria, digamos que você não tivesse ali um roxo, tá? Não tinha um roxo. Aí você botava uma película de azul em cima de uma película de vermelho, dava o roxo. Então o pessoal ia recortando, é um trabalhão desgraçado. O colorista tinha que pegar e colar aquela película, cada pedacinho de cor, colar e recortar até montar a história em quadrinho toda. Mas isso antes que surgiu o Photoshop. Já os europeus, pelo menos eu vi isso antigamente, até hoje os europeus usam muito a aquarela. Usam muito a aquarela. Eu gosto muito, acho sensacional. A princípio, eu não gosto muito de histórias em quadrinhos coloridas. Talvez eu tenha pegado como é que se diz?
essa implicância, sabe? Porque, porque o pessoal que usa Photoshop, às vezes ele exagera demais a cor. E aí você não vê o desenho, você só vê aquele colorido escuro, escuro, aquela coisa, efeitos e mais efeitos, e você não vê o desenho praticamente. Eu gosto de ver o trabalho do artista. E com colorido isso tapa muito, tá? Já, por exemplo, o que é colorido com aquarela, principalmente na Europa, como eu disse, geralmente são cores mais suaves. Elas te permitem ver o trabalho do artista. Mas, sabe, eu ainda prefiro o preto e branco. Principalmente porque eu gosto muito daquelas histórias de terror daquela década de 60, por aí, lá, vocês conhecem que é da cripta, da ilha, aquelas histórias em quadrinhos. Eu gosto muito do preto e branco, tá? Mas nada contra colorido, cara. Tem trabalhos excelentes, cada um faz como achar melhor. Mas o que eu estava falando, então, do trabalho manual, né, com as aquarelas. Tem muita gente que ainda usa. Bom, eu além de fazer esses meus trabalhos manualmente, como eu também tenho esse lado técnico, vindo da engenharia, eu também gosto muito de fazer coloridos no Photoshop. Apesar de que ultimamente eu tenho procurado voltar às raízes. É lápis, é borracha, é aquarela, é guache ou tempera, cada um chama do que quiser. Então, pincéis, penas, canetinhas, eu não, só para linhas retas, como eu já falei em outros vídeos. Então, eu procuro cada vez mais voltar ao clássico. Porque também que acontece que com o tempo, quando vai surgindo novas tecnologias e coisas assim, o pessoal acaba esquecendo os ensinamentos antigos, sabe? A arte mais pura. E eu gosto disso, tá? Bom, vamos. Tá. Como disse para vocês, eu já falei isso em outros vídeos, eu dou aulas, né, de desenho, dou aulas de pintura, dou aula de histórias em quadrinhos, mas tem uma coisa assim, ó, é muito importante. Às vezes as pessoas, como é que eu aprendo a pintar? Como é que, sabe? Meu trabalho eu pinto, 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 faço, faço, se não melhora nunca, meu trabalho está sempre ruim, eu não desenvolvo, não sei o quê. O que acontece é o seguinte, aqui no meu curso de desenho, de pintura e tal, o desenho, eu vou dizer para vocês, é quase 90% do curso é desenho a lápis. O desenho a lápis. Por quê? Porque no desenho a lápis é onde você aprende tudo. Tudo, tudo, tudo. Iluminação, sei lá, anatomia, volume, perspectiva, sabe? Tudo você aprende no desenho. A fazer uma boa forma, sabe? Se você quer fazer uma pessoa, um objeto, qualquer coisa de forma correta, não uma coisa tosca, toda torta. Então, tudo isto você aprende aonde? No desenho, tá? No desenho. E a pintura? Onde é que fica a pintura nisso? A pintura, basicamente, você vai aprender o quê? Algumas manhas da tinta, como usar a tinta, as características do material e como usar, e algumas manhas, alguns efeitos, alguma coisa que você pode fazer. Então, assim, ó, seguidamente me aparecem pessoas, seu Silvio, eu queria fazer aula de pintura com o senhor. Aí eu pergunto, tá, mas tu sabe desenhar? Tu já desenha? Eu desenho, isso aí eu já sei, essa parte eu já sei. Aí eu nunca vi ninguém que me dissesse assim, que eu já sei a parte do desenho, que realmente soubesse. Aí eu olho o trabalho da pessoa, aí eu digo assim, ó, tu primeiro tem que desenvolver o teu desenho. Aí se a pessoa diz, não, eu quero é pintar. Bom, então assim, ó, eu não vou poder te ensinar, porque eu não ensino ninguém a pintar, ninguém que não saiba desenhar. Porque senão assim você vai estar só ensinando a técnica do material para a pessoa, mas a pessoa não entende nada de luz, iluminação, nem de forma, nem de fazer um esboço, nem de coisa nenhuma, tá? Eu vi já muitos casos assim que eu achei horríveis. Horríveis, eu não entendo. As pessoas fazem tudo por dinheiro. É tipo, topa tudo por dinheiro. Só que eu sou Silvio Ribeiro, não sou Silvio Santos. Silvio Santos, tá, o pessoal podia topar tudo por dinheiro. Eu não. E tem pessoas que topam tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro. Eu conheci casos de professores, entre aspas, que eles faziam para o aluno pintar? Eles riscavam o desenho na tela para o aluno.
O aluno tem a capacidade de fazer um desenho na tela. Tá? E aí, como que eu vou ensinar uma pessoa dessa a pintar? Eu vejo casos assim meio horríveis, até na internet eu vejo o pessoal passando desenhos em mesa de luz, ou usando grids, não sei mais o que. Cara, você não vai ser um artista assim, tá? De repente você vai lá, passa um desenho por cima, já vai mostrar lá, ó, tá vendo? Eu já virei desenhista, passando desenho por cima, agora só sombreio ele, ou passo uma tinta, já sou artista. Tudo bem, tem pessoas que se contentam com pouco. Mas a minha visão qual é? A minha visão foi assim, ó. Eu nunca me proponho a agradar ninguém. Só tem uma pessoa que a minha vida toda eu quis agradar, e é a mim mesmo. Entendeu? Então você não tem que fazer um trabalho para sair mostrando, olha aqui, ó, que maravilha, mesmo que você tenha feito um monte de falcatrua para chegar naquele resultado. Então faz o seguinte, pega o IA, manda o IA fazer um desenho para você e sai dizendo para todo mundo para você que fez. Como acontece, eu tenho conhecidos meus que postam vídeos aí postam vídeos não, postam imagens, Instagram, Facebook, tudo feito por IA. Eles vão lá, tiram o logo da IA lá e botam o nome deles. Cada um, né? Você tem que pensar, é isso que você quer? Tudo bem, eu nunca quis, eu sempre quis aprender as coisas, tá? Vamos ver o nosso roteirinho aqui, a que pontos. Hum, Bom, então tá. Depois desse falatório todo, eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos meus, que são trabalhos, a maioria deles eu fiz assim apenas para me divertir. Tem alguma coisa um pouco mais elaborada, mas a maioria é só para me divertir. Porque eu tenho uma coisa, eu gosto, é a minha natureza, eu gosto de estar sempre experimentando materiais novos, coisas novas. Todo dia eu estou comprando um papel diferente, apesar de que eu já tenho papel aqui na minha casa que dá para umas 3 vidas. E eu acho que não vou poder aproveitar, mas eu não sei se eu vou poder voltar para cá mais 3 vezes e ir para o mesmo lugar. Então, eu, na verdade, nem acredito em nada disso. Então, assim, tá? Então, materiais, lápis, eu tenho lápis aqui que eu podia botar uma loja de lápis aqui, uma loja de materiais, loja de tinta. É porque eu gosto sempre de estar comprando coisinhas e tal para experimentar. Tem uma coisa que eu nunca vi antes. Opa, como é que é isso? Eu vou lá e compro. Muitas vezes eu deixo essas coisas guardadas aqui na estante, às vezes fica meses aqui até um dia, opa, vou lá e me deu a vontade de usar. Então é uma coisa que eu gosto assim de estar sempre pesquisando. E é justamente por ser assim, por estar sempre querendo pesquisar, que eu consegui fazer esse livro, um livro com aborda 10 temas diferentes ligados ao desenho e à pintura. Ok? Então vou mostrar para vocês alguns trabalhos meus com algumas dessas técnicas. Vamos começar pela têmpera. Então, como eu disse, é o primeiro exemplo. Estou aqui, usei apenas tinta têmpera, ok? Ó, a seguir nós temos um trabalho feito com aquarela. Na verdade, 90 e poucos por cento foi feito com aquarela, mas deu alguns retoques com a têmpera, com a guache, né? Principalmente nessa região aqui, onde tem brilho, onde eu queria que ela fosse mais opaca. Esse aqui é um dos poucos, raríssimos trabalhos que eu fiz usando tinta acrílica. No meu livro, esse trabalho está passo a passo e explicado. Aqui já temos os trabalhos feitos com tinta óleo, tá? Este Coringa aqui, uma versão minha do Coringa, foi feito em tinta óleo. Isso aqui é uma tela pequena, não tem nem o tamanho de uma folha A4. Mais trabalhos a óleo também, um trabalhinho pequeno, que tem basicamente uma folha de ofício, uma folha A4. A gente usa aí o tamanho, né? Mas foi feito sobre tela, claro. Aqui é a capa do meu personagem Ragnar, né? Tá sem as letras, eu quis mostrar apenas a pintura, tá sem os textos, sem os títulos. Ó, isso aqui foi pintado com tinta óleo direto sobre MDF. Aqui está o MDF, dá para ver até parte dele. Na verdade, eu passei um verniz acrílico aqui para selar antes, tá? Para tinta óleo não penetrar, senão ela chupa muito no MDF e você não consegue pintar. O pincel trava. Aqui também é uma pequena telinha, no tamanho de uma folha de ofício, tá feita a óleo, tá? Isso aqui é em tela, foi usado tela também. Aqui outro trabalho, também usando tinta a óleo, uma tela convencional de tecido. Bom, eu tinha falado para vocês a respeito da colorização.
E aqui nós temos uma página de história em quadrinho colorizada no Photoshop. Tá? Esta aqui é uma história em quadrinho antiga, ela está na publicação Quadrinhos Nostalgia 1. Talvez eu ainda tenha um exemplar ou dois dela, o resto está tudo vendido. Já fiz 2 edições e venderam todas, tá? Então aqui, na verdade, faz muito tempo que eu fiz essa colorização aqui, ok? Mas como eu disse, é Photoshop direto. Aqui é uma outra forma de trabalhar com o Photoshop. Para quem gosta de arte digital, também ensino lá no meu livro, tá? Tem um capítulo sobre arte digital no meu livro, onde ensino colorização e fazer esse tipo de trabalho. Esse trabalho foi feito sem traço a lápis, sem coisa nenhuma. Foi feito todo ele direto no Photoshop, usando apenas um mouse, tá? Eu levo aproximadamente umas 4 horas para fazer um trabalho desse, usando apenas o mouse. Eu ensino essa técnica também no meu livro. Já até teve uma época que eu postei um PDF de uma outra publicação minha ensinando só isso. Eu postei ela gratuitamente para quem quisesse baixar. Talvez você encontre ainda pela internet. E aqui, ó, uma história em quadrinho. 2 páginas, uma história simples, feita totalmente no Photoshop. Aqui não existe nada de lápis, nada de esboço, foi feita tudo direto no Photoshop, ok? E, e como eu disse, também você pode trabalhar assim, é mais trabalhoso, claro, mas dá um efeito interessante. É bacana que também está nessa tom meio azulado, assim, mas você no Photoshop você pode conseguir o matiz que quiser depois que o trabalho já está pronto. Vamos voltar então agora à nossa conversa. Bom, meus amigos, então assim, ó, basicamente era isso, tá? Basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Claro, como eu disse aqui, não é apenas uma conversa, tem muitas teorias, muitas discussões, tá? Não existe como falar tudo sobre esses temas, sobre esses materiais, e além do mais, existem outros materiais que você pode usar na pintura de seus quadrinhos também. Hoje em dia está muito comum o pessoal usar lápis de cores nas ilustrações, junto com a tinta aquarela. Você pode fazer todas essas misturas, canetinhas coloridas, que apesar de eu não gostar muito, eu respeito quem faz belos trabalhos. O importante, na verdade, não é o material que você vai usar, o importante é a qualidade que você consegue. E para você conseguir qualidade nos seus trabalhos, eu vou deixar aqui novamente uma dica. É uma dica, não um conselho, é quase uma lei, tá? Você tem que desenvolver seu desenho. Não adianta você aprender tinta nenhuma se você não consegue dar iluminação, a forma está incorreta, não tem profundidade no seu trabalho, você não sabe fazer uma composição, nem perspectiva, tá? Então, assim, ó, estude desenho, tá? Estude desenho, ok? Bom, meus amigos, assim, ó, agradeço a vocês por ter assistido este vídeo até o final. Por favor, deixe seus comentários. Quem não for inscrito ainda, se inscreva. Curta um vídeo. Se você tiver dúvida e quiser conversar mais, deixa aí nas mensagens. Deixa nas mensagens suas dúvidas que assim que eu ver eu respondo. Eu respondo todos. Sempre que eu vejo eu respondo todos. Inclusive tem o próprio YouTube aqui, ele me avisa quando tem mensagem. Então, se demorar um pouquinho para responder você, não se preocupe que assim que for possível eu resolvo. Bom, para aqueles amigos que quiserem, tá? Eu também faço mentoria online. O que é mentoria? Mentoria eu disponibilizo para você um, um tempo, normalmente meia hora, se a pessoa quiser mais a gente conversa, sobre um valor, eu cobro um valor, e nessa meia hora você pode perguntar qualquer coisa, qualquer dúvidas que você tiver, eu ajudo você a achar soluções para essas questões todas que você possa ter em relação à pintura, desenho, quadrinhos, eu mostro o caminho para você resolver suas dúvidas. Ok, meus amigos? Então, assim, eu tinha prometido para vocês que nessa aula de hoje seria a colorização daquele Conan, que eu fiz anteriormente, a lápis, depois a nanquim, mas você me deu a ideia de fazer este vídeo. Os outros do Conan já estão prontos, eu dividi em 3 vídeos, que é muito longos, 3 videoaulas, e eu pretendo a seguir começar a postagem dessas videoaulas. Então, vamos lá, meu amigo. Acompanhe, se inscreva no canal, ok?
Um bom dia a todos.